Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Essa é a bênção sacerdotal dita pelo Senhor para ser falada por Arão e seus filhos sacerdotes aos filhos de Israel. Uma das bênçãos mais lindas que já ouvi. Bom, o livro 4 de Moisés, né? Esse quarto livro de Moisés tem nome de Números. Tem um número bem sugestivo, né? Por começar com a contagem do povo de Israel. Diz que no segundo ano, após terem deixado o Egito, nós temos a contagem das 12 tribos, né? De Ruben, Simeão, Gade, Judá, Isacar, Zebulon, José, Manassés, Benjamim, Dan, Aser, Naftali. Então nós temos além, né, dos não contados que vamos citar adiante. Números 1, de 44 ao 46, nós temos como que se inicia essa contagem, como que é procedido, né? De 44 a 46, foram estes os contados por Moisés e Araão. E os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Todos os contados foram 613.550. Então, era esses contados aí, né? Dentro das 12 tribos. Em Números, ainda o Senhor institui, né? Dizendo a Moisés fazer chegar a tribo de Levi, né, para que sirva Araão, agora sacerdote. Em Números 3, de 5 a 7, temos aqui: disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Araão, o sacerdote, para que o sirva, e cumpra seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. O número dos levitas eram 7.500, né? Diz aqui, 7.500 de um mês para cima. Em Números 3, 22, temos essa referência: todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de um mês para cima, foram 7.500. Porém, tinha o número de 30 anos para cima, que chegava a 8.580. Institui-se os deveres, né, aos outros povos também que não entraram nessa contagem, como os Gersonitas, que aqui faz uma referência que eles eram 2.630, os Merari, 3.200, os Coatitas, 2.650. Essa referência nós encontramos em Números de 4, de 21 a 45. Nessas passagens também temos instituído severas leis, né, aos tidos como imundos e leprosos. Em Números 5, de 1 a 4,
Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Em relação a mulheres adúlteras também, né? Em Números 5:21, nós temos: então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Então nós temos essas duas passagens aqui. E o que nós podemos observar, né? Como que ao passar do tempo as coisas, né, foram se adaptando e criando alguns mecanismos, né, de controle. E na época de Jesus, né, ele vem para ser o cordeiro, né, a fazer a expiação por nós, e não que ele extingua a lei, mas ele, a partir desse momento, passa, né, a se lidar com essas causas, né, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais pacífica. Até porque, imagina, né, nos dias de hoje, né, se não através da graça de Jesus, o Filho de Deus, vivemos em tempos assim. Né? Hoje, por exemplo, naquela época eu consumia muito cordeiro, né? Ovelhas. Hoje praticamente você não vê consumo, né? O consumo da maioria, da maior parte, né? Até porque o boi, por exemplo, é um animal bem maior, né? Que tem muito mais carne, e hoje o consumo é uma coisa assim exacerbada, né? E o tratamento do animal, acredito eu, apesar de não ter muito conhecimento, mas acredito que para alimentar tanta gente, né, se dá da melhor forma. Igual o porco, por exemplo, né, que hoje é muito consumido, naquela época era tido como um animal imundo também. Então, nós percebemos algumas adaptações, né, algumas mudanças, até porque eu não sei como que o porco era o tratamento do porco naquela época, né, e algumas coisas nós percebemos que mudou, principalmente em relação ao sábado, né, como que era visto, né, e hoje, e inclusive tem algumas curiosidades, se nós observamos, a lei do nazireado, por exemplo, né, que faz referência lá em Números 6, né, que era mãe e filhos que era privado de bebida alcoólica e carnes, né, não podia cortar o cabelo e nem tocar em algo, né, que tivesse morto, cadáveres. E é interessante porque eles eram privados de bebida, né, alcoólica, e você vê que era comum as pessoas, né, fazerem uso, às vezes, em um determinado momento de bebida. E você vê como que é interessante, que eu acredito, né, eu tenho para mim que Jesus ele veio e viveu o tempo que ele tinha que viver na Terra, os 33 anos, né? E 3 anos, quer dizer, 10 anos para cada ano de ministério, que foram 3, né, dos 30 ao 33, não tendo muita referência dos 12, né, aos 30, mas nós percebemos que ele precisava viver, né, claro que com uma genética, uma natureza, né, diferente de nós humanos, mas como um humano, para ele ver, para ele perceber, para ele sentir na pele. Então, quando ele está na cruz ali, que ele fala: Pai, perdoa-os por não saber o que fazem. Então, atrás disso aí tem muita coisa, né, que quem sou eu para desvendar. Mas percebe-se esse amor e essa compaixão dele, né, por entender, por sentir na pele,
Então ali no casamento, ali, quando falta, né, o vinho e ele transforma a água em vinho, e durante outras passagens, quando ele pega os fariseus, né, querendo, inclusive que tem um texto Levíticos que fala, né, para não, várias demonstrações em relação a nós, para não, por exemplo, uma pessoa ficava devendo a outra, né, então não pesar muito sobre aquela pessoa, né, é, então Jesus ele vem para entender, para compreender, para fazer uma interpretação, né, melhor disso aí. Então você percebe que, inclusive lá em Provérbios 31:7, né, Salomão diz: porque eles bebem para esquecer sua pobreza e a vida infeliz que têm. Então eu acredito que tem essa forma, né, de condução das coisas de um ângulo, né, com olhos de amor, de compaixão. Claro que nós sabemos que ele virá como juiz também no dia, né, do juízo, mas eu acredito que tudo na vida é um processo, e esse processo ele tem que ter um início, né, e ele vai seguindo em várias etapas, como nós percebemos aqui no Êxodo mesmo, depois vem Levíticos com o sacerdócio, e agora vem Números com a contagem e as admoestações. Então é todo um processo. Então não adianta você achar que você vai simplesmente chegar para uma pessoa e falar: olha, se você não mudar, você vai para o inferno. Simples assim, né? Você não vai ter, você não vai conseguir objetivo nenhum. Agora, você pregando o amor de Cristo, né? E ao fazer com o seu amor e com o seu sacerdócio, você fazer aquela pessoa sentir o quão pecadora ela é, o quão que ela necessita, o quanto que nós necessitamos, porque quando você fala assim, né, você coloca, é bom sempre que ao falar, se você se coloca entre, né, porque na verdade somos todos iguais. Talvez você pode estar em um momento de paz, de espírito, de tranquilidade, ao fazer suas colocações. Mas logo ali na frente, ou atrás, ou talvez no momento, talvez alguém vai te pegar ali, né? Num pecado, ou numa falta de sabedoria, ou numa falta de paz, porque isso é natural do ser humano. Então, você está na qualidade, né, de sacerdote, às vezes, em um momento, em estar ajudando alguém, mas isso não te faz melhor do que ninguém. Mas ao levar esse amor, a palavra e a luz do Espírito vai fazer com que, né, com o tempo, as pessoas entendam que não são merecedores, né? É pela graça, é um favor não merecido, e esse amor de Cristo, nesse processo, né, ele vai perpetuando no coração delas ao fazer elas enxergar a verdade e a clareza das coisas, né? Porque se fosse levar tudo ao pé da letra, que fala muito sobre os mexeriqueiros, né, lá em Levíticos, né, como um pecado muito grande. Então hoje você pegaria aí, né, qualquer fake news, qualquer jornalista, qualquer coisa que comentam a vida alheia, mesmo que esteja, né, falando a verdade, você poderia colocar eles nessa situação de mexeriqueiros, né? E aí, se no churrasco tiver alguém comendo uma carne de porco, lá em Levíticos fala até do corte do cabelo arredondado e da barba, dos cantos da barba. Então, assim, nós temos que ter essa inteligência, né, em perceber essas mudanças ao longo do tempo. É igual, por exemplo, tem muita gente que, em algumas religiões, né, que pega muito pesado no sentido da mulher com a sua, o seu tratamento, né, quanto aos cosméticos e por aí vai. E aí eles pegam a passagem lá que Paulo estava fazendo algumas as demonstrações para umas pessoas específicas, né, de um local, se eu não me engano, Corinto, mas depois eu tenho que rever aqui. E ele falava justamente porque ali, naquela tradição, a cultura, né, era as prostitutas usarem esses mecanismos, né,
essas condutas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ser muito inteligente, ter muita sabedoria nesse momento, para que o nosso amor, né? Para que o amor de Cristo, na verdade, porque ser cristão é ser parecido com Cristo, é buscar, né? Essa parência com Cristo, né? De levar o amor dele, sempre colocando, né, que somos limitados, somos falhos, como todos os seres humanos, mas o que nos aproxima de Cristo é o amor, né, dele por nós. Então, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?